Ok, pessoal. Então, retornando aqui para mais uma aula do Seminário Ágape de Educação Teológica. E hoje, então, já é a nossa segunda aula do curso de Exegese Bíblica. Então, vamos lá, caminhando um pouquinho. O objetivo dessa disciplina é reconhecer a importância da exegese como base da boa interpretação da Bíblia e na melhor preparação de conteúdos, tais como textos, aulas e sermões. Hoje, inclusive, a gente já vai dar uma olhadinha, dar algumas dicas a respeito de preparação de textos, para aqueles que ministram aulas e já fazem suas pregações. Também hoje, a aula de hoje vai progredir bastante, vai te ajudar nesse sentido. Então, hoje nós vamos trabalhar mais a questão da delimitação da perícope e vamos, então, iniciar aqui a nossa aula. Citando novamente Calbart, quando ele falou isso para os seus alunos, na época em que ele foi expulso da Alemanha, por causa da, da opressão alemã, né, nazista principalmente, e ele iniciava suas aulas de teologia sempre com orações. E os nazistas proibiram isso, então ele se despediu dos seus alunos, dizendo o seguinte para eles: e agora chegou o fim, então ouçam meu pequeno conselho: exegese, exegese e mais exegese. Apeguem-se à palavra, às escrituras que nos foram dadas. Calbart. Então, aí a gente vê realmente um homem de Deus sendo instrumento do Senhor para ministrar a palavra, para levar aqueles que estavam ali querendo, né, aprender mais da sua palavra, e ele então traz essa palavra de encorajamento a eles, porque eles deveriam continuar, mas ele mesmo, como professor, não estaria continuando ali naquela escola exatamente pela opressão nazista. Muito bem, continuando então aqui a definição de perícope, apenas fazendo uma retomada, né, que nós já vimos também esse conceito. Perícope é um termo grego que significa cortar ao redor, ou seja, uma parte destacada de um texto para ser analisada e estudada em separado. Então, a perícope é uma seção do texto, é um parágrafo, né, falando de livros sagrados. E é isso que nós vamos ver hoje. E eu escolhi esse texto aí da segunda carta de Paulo aos Coríntios, para nós darmos uma olhadinha. Muito bem, então aí nós temos esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E é um texto interessante, porque ele vai falar de uma experiência que ele teve, né? E esse texto nós podemos dividir aí em 3 perícopes, como vocês podem ver, né? Voltando para o conceito de perícope, importante ficar bem claro isso para vocês. Olha só, é cortar ao redor. Então é o que nós vamos fazer agora, tá? Vejam aí que nós pegamos o texto, o capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós pegamos esse capítulo 12 e estamos cortando. Esse corte é feito de acordo com as perícopes. Então, se você olhar aí nesse texto, na sua Bíblia, você vai observar, então, do versículo 1 ao versículo 6, você tem um assunto sendo ministrado por Paulo. Ele está relatando algo, ele está trazendo uma narrativa, tá? Em que ele se refere a alguém que teve uma experiência. Mas no desenvolvimento da sua narrativa, vai ficar claro que essa pessoa era ele mesmo, né? Muito bem, então do versículo 1 ao 6, nós temos uma perícope. Do versículo 7 ao 10, nós temos outra perícope, e eu quero destacar essa perícope do 7 ao 10. E se você observar lá do versículo 11 ao 13, nós temos outra perícope, tá bem? O texto ficou pequeno aí, tá? Mas a ideia não é que vocês leiam o texto, a ideia é que vocês entendam o que é uma perícope.
Então, dessas 3 perícopes, vamos supor que eu vá preparar uma lição da escola bíblica e quero escolher um tema que seja relacionado à graça de Deus. Essa é a ideia, tá? Então, eu pego, por exemplo, esse capítulo, escrito por Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, e vou analisar, então, eu vou fazer os recortes, eu vou dividir o capítulo em parágrafos ou em perícopes, ok? Então, porque essa ideia de parágrafo é exatamente a ideia de perícope. Então, todas as vezes que nós temos um parágrafo, nós temos uma perícope e vice-versa, tá? Então, vejam aí, pessoal, que toda perícope ela tem que ter início, meio e fim, tá bem? Então entendam isso aí, é importante vocês visualizarem isso, enxergarem isso, porque a partir de agora, quando você pegar a sua Bíblia, você vai abrir os livros, abrir os capítulos, encontrando então as perícopes, encontrando as divisões, encontrando os parágrafos, e isso vai lhe ajudar muito em termos de estudos. Então, nós temos aí essa perícope destacada em vermelho, por isso a ideia de cortar ao redor. Então, nós cortamos e nós vamos colocar uma lupa aí nessa perícope para enxergar o que nós temos nessa perícope, o que Paulo traz de informações, quais são as verdadeiras revelações que Deus tem para nós nessa passagem, ou nessa perícope, né? Quais são as informações que nós vamos obter dessa passagem, ok? Então, voltando lá. Eu preciso encontrar agora o início, o meio e o fim dessa perícope, tá? Então, aqui nós já estamos começando a fazer um trabalho mais ou menos prático, né? Então, se você tem a sua Bíblia aí ao lado, você pode também estar acompanhando aí. Muito bem. Início, meio e fim. Porém, qual é a ideia de nós trabalharmos com a perícope? Então, vejam aí em verde, a ideia é tirar, é extrair do texto, extrair daquela perícope, a ideia central. Então, qual é a ideia central desse texto aí, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 7 a 10, que é a nossa perícope? Qual é a ideia central do texto? É isso que nós queremos descobrir. Muito bem. E a ideia central, na verdade, ela está relacionada a uma pergunta que nós podemos fazer, né? E essa é a pergunta aí na sequência. Vejam aí, ó. O que Deus quer dizer com essa perícope? O que Deus tem para nos ensinar? Então, a partir do momento que eu escolho uma perícope, que eu seleciono uma perícope, eu entendo a ideia, eu entendo o início, o meio e o fim do texto da perícope, eu entendo, isso fica claro para mim, eu vou extrair dali exatamente o que Deus tem para mim. A partir do momento que Deus falou comigo, eu posso, então, transmitir isso a alguém. Essa é a ideia da preparação de um sermão, por exemplo. Tá? Eu não posso subir no púlpito sem saber o que Deus tem para dizer. Com isso, eu não estou dizendo, por favor, entendam, que isso não seja possível. Por exemplo, vamos imaginar que a igreja tenha 5 pastores e num determinado domingo, quem vai pregar é o pastor A. Porém, o pastor A não veio, teve um problema. Aí, de repente, então, escolhe-se o pastor B para pregar. O ideal é, lógico, que cada pastor já tenha debaixo da manga o seu sermão preparado, né? Mas vamos supor que esse pastor B não tenha o sermão separado, né? Ele pode até passar para outro, pode ser humilde e dizer, olha, meu irmão, eu não tenho nenhuma palavra para a igreja, pode você?
Vamos supor que seja ele mesmo. Então, ele pode realmente abrir a Bíblia e Deus pode usá-lo através de uma mensagem que Deus mostre para ele no momento. Agora, a partir do momento que nós estamos preparados, né, se nós formos chamados ali de imediato para trazer uma mensagem, se nós estivermos preparados, é muito melhor. Então, a ideia é exatamente essa, que nós estejamos, então, dividindo os capítulos em perícopes, para, então, podermos, dali, tirar, então, a ideia central daquele texto ou daquela perícope. Então, vejam aí, se vocês deram uma olhadinha, né, nesse texto aí, o que nós temos em termos de mensagem. Então, eu vou abrir agora a minha Bíblia aqui, em Romanos, Romanos não, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Para nós analisarmos o texto aí, tá? Lá no capítulo 12, né? No capítulo 12, nessa minha biblioteca digital aqui, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, a 12, as subdivisões. Essas subdivisões, como nós falamos, elas são inserções, são títulos que os editores colocam, tá? Então, nem sempre essas subdivisões, elas ajudam. Mas, nesse caso aqui, nós vamos observar que essas subdivisões ajudam e muito. Então, na verdade, aqui você já tem o capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, dividido em perícopes ou em parágrafos, caso você queira usar o termo parágrafo. Então, aí, do versículo 1 ao versículo 6, como nós falamos, você tem o quê? A primeira perícope, e nós temos dessa segunda perícope. E é exatamente a segunda perícope que nós queremos, então, destacar. E o que nós vamos destacar? Então, lembrem, isso tem que estar na mente de vocês. A partir do momento que vocês escolheram a perícope, vocês precisam encontrar nela a ideia central. Mas antes da ideia central, vocês precisam encontrar o início, o meio e o fim. Então, vamos ver se a gente consegue agora, de uma forma prática, descobrir esses elementos, né? Vamos ver se a gente consegue descobrir esses elementos. Então, eu vou ler a perícope, né, a partir do versículo 7. Vejam lá. Por exemplo, esse título aí, O Espinho na Carne, é, nesse caso, ele não ajuda, infelizmente. Por que que não ajuda? Porque o tema central não é isso, tá? O tema central não é o espinho na carne, tá? Então é importante vocês saberem isso, porque as nossas Bíblias, elas trazem esses títulos, né? Eu vou abrir aqui a da revista atualizada, também deve ter o mesmo título. E aí, o que acontece? Nós somos influenciados por esses títulos. Exatamente isso, né? Do versículo 7 ao versículo 10, aqui na minha Bíblia, né? Também está o espinho na carne. Porém, vocês vão ver que essa não é a ideia central do texto. Então, quem não está familiarizado com o estudo correto das Escrituras vai ter essa dificuldade. Por isso, então, nós estamos estudando essa matéria. Então, se você ainda não enxergou a importância dessa disciplina, agora é importante que você comece a ver isso. Então, repito, O Espinho na Carne é um título que os editores colocaram, porém, não trata disso o texto, apesar de falar do espinho na carne. Então, vamos lá no versículo 7, vamos fazer a leitura, tá? Vamos lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações,
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o que nós percebemos aqui? Voltando aqui para essa questão do início, meio e fim. Vejam lá. Então, nós lemos a perícope. É comum, pessoal, importante que vocês saibam disso, é comum que, se você não está familiarizado com o texto, na primeira leitura você não conseguir identificar o início, meio e fim. É muito comum isso. Isso requer o quê? Estudo, requer treinamento. Lembrem do horari et labutari do Calvino, ou seja, a partir do momento que nós estamos nos propondo a estudar a palavra de Deus, nós temos que entender que nós devemos orar, declarando dependência do Espírito Santo, pedindo para que ele nos ilumine a nossa mente, trazendo as verdades do texto. Então, é orare e labutare. O labutare está relacionado com o quê? Com o nosso trabalho. É agora que vai requerer, então, o labutare, é o trabalhar. Tá? Então, eu li uma primeira vez e não entendi. O que eu tenho que fazer? Fechar a Bíblia e desistir, ou ficar meditando, esperando que o Espírito Santo traga à minha mente as verdades daquele texto? Não, não é esse o caminho. O caminho é ler uma segunda vez, ler uma terceira vez, se necessário não, geralmente é bom, antes de tudo, ler o capítulo todo. Porque apesar da perícope ela ter um início, meio e fim, vocês vão observar que as perícopes elas estão interrelacionadas, elas conversam entre si. Então, a primeira perícope aí, olha só, do versículo 1 ao versículo 6, ela é importante para nós entendermos, tá? Por causa da experiência que Paulo teve. E é exatamente por causa dessa experiência que nós vamos observar o quê? Essa continuidade da segunda perícope. Tudo bem? Muito bem, mas vamos lá para a segunda perícope. Qual é o início dela? Como que ela vai iniciar? Ela vai iniciar exatamente no versículo 7. Então, o que Paulo está dizendo? Tá? Se você voltar lá, então, para a primeira perícope, que você tem aí no texto, do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver que Paulo recebeu de Deus revelações que nenhum outro ser humano recebeu. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus revelações. Ele fala no versículo 4 que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, isso aí é muito importante. E Deus sendo soberano, Deus sendo onisciente, o que ele já, então, fez? Ele já protegeu Paulo. Que proteção foi essa? Por que Deus fez isso? Então, veja, a partir do momento que Deus coloca na mente de um pobre mortal como nós, a partir do momento que Deus coloca na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração, revelações que vêm dele mesmo, tá? Ele precisa agora nos proteger. E foi exatamente isso que Deus fez com Paulo, tá? Vejam só, Paulo, por causa das características dele, a tendência de Paulo. Isso não significa que Deus atuaria dessa forma com todos nós. Cada um de nós tem um perfil, uma personalidade, uma forma de ser. Paulo tinha muito essa característica afoita.
ele era muito persuasivo, ele era muito argumentador. Inclusive, ele foi muito usado por Deus, exatamente por essa questão de ser um grande argumentador. Então, a possibilidade de Paulo se ensoberbecer, ou melhor, a possibilidade não, Paulo iria se ensoberbecer, ele iria se gloriar nessas revelações. E isso, então, Deus o protegeu. E a proteção de Deus foi não muito agradável para Paulo. Foi através de um espinho na carne, e esse espinho não foi revelado qual é, tá? E não interessa qual é o espinho. Então, o objetivo dessa perícope não é especular para saber se esse espinho foi A, B ou C. A ideia não é essa de forma alguma. A ideia não é especular qual é o espinho. A ideia é ver o trabalhar de Deus com o seu apóstolo, com o seu servo. Então, primeiro, qual é o início? As revelações que Deus deu a Paulo e a proteção de Deus a ele. E essa proteção divina para impedir a soberba de Paulo, para impedi-lo de se gloriar naquelas revelações que ele recebeu, foi exatamente Deus colocar um mensageiro. Esse mensageiro, a gente até pode ver aqui o termo, já que nós estamos usando essa técnica de apresentação aqui, vamos explorar um pouquinho mais, né, aquilo que nós podemos usar aqui, tá? Então, se eu der uma olhadinha no texto grego, porque essa minha biblioteca ela me dá essa possibilidade, tá? Então, ele vai falar aqui no versículo 7, tá? Mensageiro de Satanás, olha só, esse mensageiro de Satanás aqui, ó, na verdade, é a palavra ângelos, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Exatamente, tá? O versículo 7, tá aqui, versículo 7, tá? A palavra ângelos, deixa eu encontrar ela aqui no grego para vocês verem. Essa é a palavra, eu vou grifá-la. Essa é a palavra ângelos no grego. Então, o que significa isso? Mas como como está definido esse mensageiro, tá? Se não houvesse uma definição, poderia ser um anjo do Senhor. Entretanto, a Bíblia aqui, olha, o que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever é que esse mensageiro era de Satanás, tá? Ok? A palavra aqui é Sataná, Sataná em grego, Sataná, ok? Então, esse mensageiro de Satanás é exatamente aquilo que Paulo classificou como espinho na carne. Então, ele recebeu esse mensageiro, esse anjo, por parte de Satanás, porém com a permissão de Deus. Inclusive é interessante, né? Porque a respeito do diabo, Lutero já dizia que o diabo é o diabo de Deus. O que significa isso? Que o diabo está também a serviço de Deus. E aqui nós vemos um caso interessante. Deus coloca para proteger Paulo da soberba um mensageiro de Satanás. Ou seja, ele coloca um anjo maligno, ok? Para proteger, ou seja, esse espinho na carne ficou operando, ficou atuando na vida de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. Então, aí nós temos o início, a revelação de Deus e esse mensageiro como sendo o quê? Um espinho na carne. Nós encontramos o início da perícope. Ótimo. Agora nós vamos para o meio. Geralmente no meio, não necessariamente, mas geralmente no meio nós encontramos a ideia central da perícope, tá?
E vamos dar uma olhadinha agora, então, novamente no texto aqui. E eu até já grifei aqui, né? Eu vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. E eu até já grifei aqui no versículo 9. No versículo 9, nós temos a ideia central, tá? Mas no versículo 8, eu vou ler novamente, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele orou 3 vezes, olha que interessante, para que Deus retirasse aquele mensageiro, para que Deus retirasse aquele anjo maligno que estava sendo como um verdadeiro espinho que o cutucava sempre. Lembrando que ele deveria ser humilde, que ele não deveria ser exaltado. Entretanto, aí estava exatamente a proteção de Deus sobre a vida do seu servo. No versículo 9, então ele me disse, a resposta de Deus vem aqui, olha. E essa resposta é a ideia central da perícope. Então ele me disse, a minha graça te basta. Então a primeira coisa que Deus fala é o seguinte, apóstolo Paulo, meu servo, aquieta-te, confia na minha graça, a minha graça é suficiente. Você só precisa disso, a minha graça te basta. É a primeira informação que Deus dá para Paulo. Segunda informação, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou o que Deus estava dizendo para ele ali? Você tem a minha graça. Então, a minha graça vai te fortalecer. Tá? Agora, o poder tão almejado por nós, muitas vezes, tão almejado por aqueles que servem a Deus, o poder, aqui Deus traz uma revelação a Paulo importantíssima. Ele vai dizer que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que Deus está dizendo? Olha, eu utilizo os fracos e não os fortes. Então, aí está a ideia central. A graça de Deus sendo suficiente e o poder dele se aperfeiçoando na fraqueza. Então, na verdade, esse título que vocês estão vendo aqui, o espinho na carne, tá? O que poderia ter sido feito, né? É lógico que nós não estamos aqui, longe de mim, querer corrigir os editores. Por favor, eu não tenho não tenho esse gabarito, não tenho esse plano, ou seja, não faz parte de mim, não tenho condição para isso. Mas eu imagino que os editores pudessem fazer isso, né? Apesar que, volto a dizer, é trabalhoso. É mais fácil você pegar o texto e ver algo que destaca. O que destaca ali é a respeito do espinho na carne. Então, vamos colocar o espinho na carne. Mas a ideia central é Deus falando para Paulo e destacando ali, né? A ideia central do texto é a graça e o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Então, poderia ser assim, a graça de Deus se aperfeiçoando, não, a graça de Deus e o poder se aperfeiçoando na fraqueza. Poderia ser esse o título, e aí ajudaria muito, inclusive, aqueles que fossem preparar suas mensagens. Então, nós encontramos a ideia central, tá? Nós encontramos o início é o qual? As revelações que Paulo recebeu e Deus, então, enviando um mensageiro de Satanás para o proteger, não o proteger no sentido de um anjo de Deus nos protegendo do mal. Aqui não, é o espinho na carne, aquele mensageiro esbofeteando ele, para que ele não se ensoberbecesse. É a proteção divina contra a soberba que poderia dominar o apóstolo Paulo e acabaria com o ministério dele. Então, esse espinho na carne. Então, isso está no início. No meio, nós encontramos o que é exatamente a ideia central. Nesse caso, nós encontramos no meio a graça de Deus e o poder se aperfeiçoando na fraqueza. E agora, o fim, na verdade, da perícope, ela vai trazer uma conclusão, inclusive, para você fechar o seu sermão, o seu estudo, a sua mensagem. Por exemplo, o que nós encontramos no fim dessa perícope? Vejam lá,
o que nós vamos descobrir agora a, a, a partir da parte B do versículo 9. Vejam aí. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza é a parte A. Isso foi o que Deus respondeu para Paulo. Agora, Paulo vai dizer o seguinte: de boa vontade, ou seja, caiu a ficha na mente do servo do Senhor. Ele vai dizer: eu aceito isso de boa vontade. É como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, obrigado pelo espinho na carne. Eu entendi a proposta do Senhor e eu concordo com o Senhor. Então, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Paulo entendeu, ou seja, quanto mais fraco eu for, independente da área em que eu estou sendo fraco, é melhor. Por quê? Porque, veja, quanto mais fraco, eu vou ter menos força para manifestar a mim mesmo, e aí eu dependo do teu Espírito. Então, ele vai dizer, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que Paulo enxergou, que segredo. Ele poderia ter argumentado contra Deus. Falar, Deus, eu não concordo. O sofrimento é muito. Esse mensageiro de Satanás me incomoda muito. Esse espinho na carne. Eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Enquanto o Senhor não tirar esse espinho da carne, eu não vou fazer mais a obra do Senhor. Mas não, o apóstolo Paulo enxergou nisso uma bênção de Deus. E é aqui que vai chegando o fim da perícope e nos traz grandes ensinamentos. Então, ele vai de boa vontade aceitar isso. No versículo 10, então, para fechar, então, a perícope. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha, antes não. Antes ele estava reclamando, pedindo a Deus 3 vezes para livrá-lo daquela situação. Agora, veja, quando Deus disse para ele, a minha graça te basta, e o poder se aperfeiçoou na fraqueza, ele falou, aprendi o segredo. Então, agora eu tenho prazer. Eu prazer nas fraquezas, nas injúrias, e aqui, olha, as injúrias, provavelmente, nós até podemos associar a esse mensageiro de Satanás. É possível que eles estivessem estando sendo criticados. Quando você lê as cartas de Paulo, você vê que ele foi muito criticado, principalmente na igreja de Corinto, né? Nas injúrias, nas necessidades, ele passou necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo isso por amor de Cristo. Então, antes dessa palavra de Deus para ele, é possível que ele tenha pensado, poxa, Senhor, eu estou fazendo tudo isso por ti. Agora, veja, eu estou sendo injuriado, eu passo necessidade, então, eu não sei como que Paulo iria sobreviver nos dias de hoje, nos dias em que a teologia da prosperidade é o destaque, em que os pastores e pregadores destacam a questão da prosperidade do servo do Senhor, de que se você não está sendo próspero, é porque alguma coisa está errada com você. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu sinto prazer em tudo isso, nessas fraquezas, nas injúrias, quando eu sou atacado por alguém, nas minhas necessidades, mesmo eu padecendo necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E aí, então, ele fecha dessa forma, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Da onde que Paulo tirou essa ideia? Do que Deus disse para ele lá no versículo 9, na parte B, na parte A. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele usa isso e ele fala para ele mesmo e para os seus ouvintes, e dizendo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, como Paulo caísse uma grande ficha na mente dele e ele entendesse, na verdade, tudo isso que está acontecendo comigo, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor a Cristo, é lógico. Tudo isso está me fazendo um gigante espiritual para que Deus então possa
me usar e continuar me usando para a glória dele. Amém? Ok, pessoal, vamos encerrar aqui essa primeira parte